Boa tarde, pessoal. Aqui nós estamos mais uma vez para um novo encontro e nesse momento nós vamos trabalhar subtópicos do conteúdo de estrutura atômica. E hoje, trago para vocês o subtópico sobre modelos atômicos. Aqui a química é descomplicada. Modelos atômicos. Nós vamos hoje aqui, nesse momento, fazer aqui uma viagem no tempo, fazendo toda a relação do estudo do átomo até o conhecimento que precisamos ter atualmente sobre a estrutura atômica. Mas o que sabemos hoje é fruto de todo um processo evolutivo dos modelos atômicos. Então vamos lá. Todo o estudo do átomo inicia lá na Grécia Antiga. Grandes filósofos, grandes pensadores da época se reuniam para discutir os fenômenos que aconteciam na natureza. E a partir das observações, se tentava compreender e explicar o que caracteriza a matéria, a constituição da matéria. Dentre esses filósofos se destacaram dois, que foram os que denominaram a menor partícula da matéria ser chamada de átomo. A denominação átomo significa não divisível, ou seja, algo que não dava mais para ser dividido. Então, para esses dois, o Leucipo e o Demócritus, eles afirmavam que se pegasse uma certa porção de matéria, e a figura mostra aí um pedaço de pão, e fragmentasse ele em porções cada vez menores, ia chegar numa porção que não dava mais para dividi-la. Essa porção foi denominada de átomo. Então, a denominação átomo ela surge lá na Grécia Antiga. Sendo que a primeira teoria atômica ela só vai ser efetivamente colocada em debate já no século XIX, em meados de 1808, 1810, a partir de um cientista chamado Dalton. Dalton ele traz a discussão sobre o que representa o átomo na constituição da matéria e para Dalton ele afirma que o átomo é comparado a uma bola de bilhar. Ou seja, ele é esférico, ele é maciço, ele é indivisível e indestrutível. Não pode ser criado nem pode ser destruído. Cada elemento é constituído por átomos com características próprias. Se eu tenho dois tipos de átomos, como por exemplo pesos atômicos diferentes, é porque cada um deles pertence a elementos diferentes. Átomos que têm as mesmas características pertencem ao mesmo elemento e átomos que têm características diferentes pertencem a elementos diferentes. Isso é trazido até os dias de hoje. Mas sabemos que essa ideia do átomo ser indivisível e indestrutível realmente foi descartado, como nós vamos ver logo na sequência. Depois de Dalton vem a contribuição de um outro cientista chamado Thomson. Como eu gosto sempre de falar, o modelo de Thomson, o modelo de Dalton é fruto de outros estudos de outros cientistas. Então, Thomson, ele avaliando os estudos feitos por outros cientistas, em especial a partir dos experimentos feitos na ampola de Crookes, onde se observava feixes se deslocando a partir de variações magnéticas dentro de um tubo, ele chega à conclusão que esses feixes nada mais nada menos são partículas menores que o próprio átomo. E essas partículas foram denominadas de elétrons. É a partir daí que a matéria deixa de ser vista de forma contínua e passa a ser vista de forma particular. É o primeiro momento em que se faz referência a pedaços, porções menores, partículas pertencentes ao átomo. É aí o surgimento dos elétrons. E o modelo de Thomson fica famoso como sendo o modelo do pudim de passas. Para Thomson, o átomo ele era positivo, recheado de cargas negativas, semelhante a um pudim. A estrutura positiva seria o pudim e as passas sobre esse pudim seriam os elétrons, onde o somatório dessas passas, que seriam cargas negativas, os elétrons, e o pudim positivo seria nulo. Na sequência vem a contribuição no processo evolutivo dos modelos atômicos do experimento de Rutherford. Rutherford desenvolve um experimento em que ele pega o elemento polônio, que já era conhecido por ele, um elemento radioativo, que emitia partículas alfa de carga positiva, também conhecida por Rutherford, e ele queria observar o comportamento dessas partículas alfa quando entravam em contato com uma fina lâmina de átomos de ouro. E
A gente consegue melhor entender o que é que ocorre nesse experimento a partir dessa ilustração. Esses feixes vermelhos representam as partículas alfa. Observe que a grande maior parte passa por esse agrupamento de esferas, que seriam os átomos de ouro. A grande maior parte consegue ultrapassar a lâmina. Significa o quê? Que no átomo existem grandes espaços vazios, descartando por vez o modelo da esfera rígida proposta por Dalton, né? Porque se a esfera fosse maciça, formada, né, de forma uniforme, essas partículas alfa não teriam a possibilidade de ultrapassar com facilidade a lâmina formada por átomos de ouro. Então, a grande maior parte dessas partículas alfa passam pelos átomos. Então, existem grandes espaços vazios por onde passaram essas partículas alfa. E observe que algumas delas sofrem desvios. Isso se justifica o processo de repulsão. Logicamente, devido ao encontro de regiões também de carga positiva, já que cargas iguais tendem a sofrer repulsão. Daí surge a denominação do modelo de Rutherford comparado ao sistema, né, planetário ou sistema solar. Para ele, o átomo não é maciço, apresenta mais espaços vazios do que preenchido. A massa do átomo encontra-se em uma pequena região central, que seria o núcleo, cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que todo o átomo, onde estão os prótons, as partículas de carga positiva. A região ao redor do núcleo eletrosfera estariam os elétrons, que são partículas de massa 1.836 vezes menor do que a massa de um próton, e que esses elétrons giram em torno desse núcleo em órbitas circulares. No entanto, se os elétrons, cargas negativas, descrevem movimentos circulares em torno do núcleo, esses estariam emitindo energia e sua velocidade de rotação diminuiria com o tempo, indo de encontro ao núcleo, descrevendo o movimento espiralado. Então, Rutherford ele não soube explicar como é que seria esse comportamento do elétron, porque, da forma que ele afirmou, esses elétrons estariam girando e, obviamente, com o passar do tempo, eles iriam sendo atraídos pelo núcleo, que seria de carga positiva, oposta à carga dos elétrons, os opostos se atraem, e eles terminariam se chocando com o núcleo e, consequentemente, a matéria seria, né, destruída, entrar em colapso. Para explicar isso, vem a contribuição através do modelo de Bohr. Bohr, baseado em estudos feitos por um outro grande cientista, o Max Planck, e também contribuições de Albert Einstein, né, que fazia referência que, na realidade, a energia não seria emitida de forma contínua, mas em pacotes de energia que foram denominados de quanta-energia. Ele desenvolve 3 postulados. E aí vem o primeiro. O primeiro postulado diz: o átomo apresenta um núcleo positivo e está rodeado de elétrons negativos, girando em órbitas circulares denominadas de níveis de energia ou camadas de energia. Então, no primeiro postulado, esses elétrons que estão na eletrosfera estão realmente girando em torno do núcleo, sendo que cada elétron gira em um certo nível de energia, de acordo com a quantidade de energia que cada elétron possui. No segundo postulado, cada um deles, né, desses níveis, possui uma determinada quantidade de energia, quantizada. O elétron não ganha nem perde energia espontaneamente. Significa o quê? Que o elétron ele não vai perdendo energia, correndo o risco de se chocar com o núcleo, porque ele vai estar girando num certo nível e ele, de forma estacionária, né, os níveis estacionários, eles vão estar girando, né, com uma certa quantidade de energia, sem ter esse ganho nem perda de energia de forma espontânea. O terceiro postulado é em relação aos chamados saltos quânticos. Um elétron, ao absorver energia externa, um quanto de energia, se afasta do núcleo para camadas mais externas e, ao retornar, libera essa energia em forma de ondas eletromagnéticas, que pode ser visível ou não, denominadas de fótons, e volta à camada mais interna. Então, no terceiro postulado, Bohr se refere aos famosos fenômenos dos saltos quânticos. Onde é que a gente observa isso no nosso dia a dia? A gente observa isso, por exemplo, no acionamento das lâmpadas da iluminação pública, que são lâmpadas à base de vapor de sódio. Quando é acionado o dispositivo da lâmpada, é doada uma certa descarga elétrica, que é a quantidade de energia que o átomo vai receber. Esses elétrons que compõem
a lâmpada de vapor de sódio absorve essa energia através da descarga elétrica, salta para níveis mais externos, de maior energia, e ao retornar emite uma certa luminosidade, que é o que a gente observa nas lâmpadas. Né? Como isso ocorre em uma alta velocidade, a gente não vê a lâmpada piscando, só quando ela está com defeito. A gente vê a emissão constante da luminosidade amarelada que caracteriza do sódio. Um outro exemplo, né, desse fenômeno é através dos shows pirotécnicos, dos fogos de artifício. As diferentes colorações é fruto desse salto quântico, né? Quando há queima, há uma doação de energia, e quando o elétron retorna, ele emite essa radiação. Né? Dependendo do metal, a gente vai ver diferentes cores, né, no céu no momento dos shows pirotécnicos. Então, esse fenômeno, dentre outros que existem no nosso dia a dia, foi avaliado a partir, né, do terceiro postulado, que foi observado pelo grande cientista chamado Bohr. Por fim, a contribuição em relação ao processo evolutivo dos modelos atômicos feitos por Sommerfeld. Sommerfeld, deduzindo algumas equações matemáticas para melhor compreensão do comportamento dos elétrons em átomos que têm mais de um elétron, já que Bohr, nos seus três postulados, ele se baseou no átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio só tem um elétron. Sommerfeld ampliou isso para átomos que têm 2, 3, 4, 5, 15, 20 elétrons. Ou seja, os chamados átomos polieletrônicos. Então, a partir dos estudos feitos por Sommerfeld, ele afirma de que esses elétrons estão em níveis, como já foi dito por Bohr, né? Cada elétron naquele nível de acordo com a quantidade de energia que ele possui, sendo que esses níveis eles são também constituídos de subníveis. E dependendo do nível, eu vou ter um número específico de subníveis. Para o nível 1, eu só vou ter o subnível S. Para o nível 2, eu vou ter o subnível S, o subnível P. E que, dependendo do subnível, o elétron vai fazer uma trajetória específica. Para o subnível S, a órbita, a trajetória é circular. Para o subnível P, ela já é elíptica. Para o subnível D, já vai ter uma conformação diferenciada. E assim por diante. Então, essa foi a contribuição dada por Sommerfeld, que nós trazemos até os dias de hoje. E para finalizar, a gente não pode esquecer de falar da terceira partícula que compõe as subpartículas 3, né? Prótons, elétrons e agora falando dos nêutrons, que foi descoberto por Chadwick em 1932, onde essa partícula não possui carga, tem uma massa muito próxima à massa de um próton, certo? Está localizada no núcleo, junto com os prótons, e aí concluímos que o átomo é dividido em duas regiões, né? Uma central chamada de núcleo, cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor do que todo o volume do átomo, onde estão os prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas sem carga, e a região periférica, denominada eletrosfera, região onde vão ser encontrados os elétrons, partículas carregadas com cargas negativas, onde esses elétrons vão estar em órbitas, sejam circulares ou elípticas, de acordo com o nível de energia que ele se encontra. Então, essa eletrosfera é dividida em níveis e em subníveis. Dependendo do nível, eu vou ter um certo subnível e assim por diante. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente conclui hoje aqui as informações sobre esse subtópico do conteúdo de estrutura atômica. Valeu, galera. Até a próxima.